Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9 diz: Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. E diz ainda: porque não vem das obras, para que ninguém se glorie. Irmãos, esse tema ele é importantíssimo para a nossa vida cristã, para a gente entender tudo aquilo que encerra a vida cristã, tudo aquilo que está abalizado a vida cristã, que é o meio da nossa salvação. A pergunta que fica no ar é: mas o que é graça? Graça, ela na verdade é o meio pelo qual Deus nos salvou e também é o meio pelo qual recebemos as bênçãos divinas. Ou seja, a graça, ela é um ato de Deus em conferir ao homem, conferir à criação dele um pouco do seu estender de mão sobre ela. Então aí eu quero que você entenda bem que graça é o que vai nos fazer, de fato, entender a razão da fé cristã. E aí eu quero começar a falar com vocês sobre duas crenças que na Idade Média, no período medieval, no período onde houve a Reforma, século XIV e XV, eram duas crenças corriqueiras, irmãos. E elas conflitavam diretamente com a doutrina da graça. Essas crenças foram o estopim para os nossos irmãos reformadores estabelecer a reforma e o rompimento de todo aquele dogma religioso. Ok? A primeira crença que havia na Idade Média, a primeira crença que havia ali por volta do século XII, XIII, XIV, XV, era a crença na indulgência. Irmãos, não há nada mais herege, não há nada mais distorcido da palavra do que você acreditar que bênção de Deus se compra. Ou pior ainda, não há nada mais nocivo à nossa fé acreditar que a salvação ela possa ser comprada. E na verdade a crença das indulgências não era nada muito diferente disso. Era uma compra, por que não assim dizer, de um lugarzinho no céu. Agora pensa você, comprar um lugar no céu é possível? Existe a ideia errônea de que nós somos merecedores de alguma coisa ou que há valor em coisas espirituais a ponto de uma moeda, de um valor monetário capaz de comprar, irmãos? Tudo aquilo que Deus nos deu é pela graça, somente pela graça. O homem só é acessível a isso porque a graça foi estendida a ele. Mas a crença na indulgência era um título, a palavra certa é essa, era um título chamado título de indulgência, onde você comprava esse título e esse título te dava a garantia do perdão dos pecados. Vou explicar como é que acontecia. O pecado ele era confessado diante do sacerdote e esse sacerdote imediatamente autorizava o perdão dos pecados por meio de o pagamento de uma indulgência. Em outras palavras, não era o sangue de Jesus que perdoava. Não era o arrependimento que proporcionava o perdão dos pecados por meio da ação de Deus. Não. Era a compra. E aí, irmãos, isso foi o estopim para os nossos irmãos reformadores eles romperem com esse entendimento errado. E aí, o título de indulgência era dado àqueles que compravam. Pagavam por ele. Até então, irmãos, isso era feito com os vivos. Mas houve um momento que a necessidade e a busca pelo dinheiro, a ganância pela comercialização da fé foi tão exorbitante que eles começaram a vender títulos de indulgência para quem tinha morrido. Ou seja, se um familiar quisesse que o seu ente querido tivesse o perdão dos pecados lá no purgatório, ele comprava um título de indulgência. Isso era uma aberração. Os nossos irmãos reformadores, em confronto com a palavra, não aceitaram essa crença. Mas havia uma segunda crença também. Além da crença nas indulgências, havia também a crença no purgatório.
Irmãos, por que eu estou falando isso? Para a gente entender o porquê que chegamos a resgatar a doutrina da graça. A crença no purgatório era a crença de que o homem, quando morria, o cristão, quando morria, ele era levado a um lugar sagrado, esse lugar sagrado estabelecido por Deus, e ali ele ficava um determinado período a fim de purificar dos seus pecados. Ele não recebia o perdão eterno de Jesus. Ele ia para esse lugar, que era um local sagrado, intermediário, e ali ele purgava. A palavra purgar significa purificar. Ele purificava-se dos seus pecados. E quando ele purificava dos seus pecados, estava já num período determinado, aonde os seus pecados estavam todos apagados, ele era aceito aos céus. Irmãos, que loucura. O sacrifício de Jesus, ele era extremamente secundário, porque o sacrifício não era suficiente, precisava de um período aonde se purgava os pecados. E esse período, irmãos, era determinado pela igreja, por pior que pareça. Não era um período onde Deus determinava, se assim podemos dizer. Era a igreja que determinava quando os pecados estavam purgados e quando as pessoas tinham acesso direto aos céus por meio dessa purificação. Essas duas crenças, eu não botei doutrina não, a revista fala doutrina, mas eu não creio que é doutrina, porque doutrina é fundamento bíblico. Isso são crenças, isso são distorções de verdade da palavra. Essas duas crenças, elas confrontam diretamente com a doutrina da graça. Porque pela graça sois salvos. Mérito dele. Pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. E é graça, então eu não tenho como pagar. Eu quero apresentar para vocês, irmãos, 3 características da graça. E aí a gente vai entrar no tema sola gratia, ou sola gratia. Queridos, sola gratia, porque é somente pela graça. O estarmos juntos como igreja é somente pela graça. E eu quero apresentar 3 características que colocam o homem diante da graça. Primeira característica, irmãos, a salvação é um ato soberano de Deus. Guarde isso no seu coração. A salvação é um ato soberano de Deus e não há intervenção humana para isso. Irmão, não há como eu acrescentar nada à salvação. Ela foi um ato de Deus. Deus elegeu Jesus. Deus estabeleceu o sacrifício, que foi o Cordeiro, Cristo Jesus na cruz. E por meio desse sacrifício eu tenho acesso à salvação eterna. Isso é um ato de Deus. Ele fez isso. E esse tema eu gosto muito, porque isso tira de mim qualquer sensação de orgulho de que a graça veio sobre mim, a salvação veio sobre mim porque eu sou bom, porque eu tenho méritos, porque houve em mim qualidade suficiente para escolher Deus. Meu irmão, para com isso. Não pense assim. Não foi você que aceitou Jesus, não foi eu que aceitei Jesus. Foi Ele que me escolheu. Por que Ele me escolheu? Não sei, é graça. Eu sei de uma coisa. Eu provavelmente não me escolheria, mas Ele escolheu. Isso é graça. Então a primeira característica, a salvação é um ato soberano de Deus. Não há intervenção humana nisso. Segundo, todos os homens estão debaixo da mesma condição quando olhamos para a graça. Ou seja, todos os homens são pecadores. Debaixo da graça de Deus, diz a Bíblia, não há um justo sequer. Irmãos, todos, igualmente todos estão debaixo da graça de Deus. Não há diferença, irmãos, não há distinção. Quando Deus olha para a humanidade, diz a Bíblia que Ele vê filhos e filhas. Os filhos redimidos são aqueles filhos que foram alcançados por essa graça salvadora. E os outros que ainda não foram alcançados por essa graça, só há uma diferença entre eles e nós, que já fomos alcançados pela graça: a presença do Espírito. Porque o Espírito Santo, Ele nos vivificou, Ele voltou a nos dar o fôlego de vida, a vida espiritual que o pecado roubou. O Espírito vem e sopra esse fôlego sobre nós. Então a diferença entre o homem que ainda não teve seus olhos iluminados para a salvação e nós que temos os nossos olhos iluminados para a salvação
é somente a presença do Espírito Santo. Mas a condição diante de Deus é pecadores. Somos pecadores redimidos por causa dessa graça que nos alcançou. Por isso que nós, como igreja, nós como povo de Deus, nós oramos, clamamos, proclamamos para que essa graça alcance a todos. Porque embora todos estamos nas mesmas condições, irmãos, Deus dá a graça acessível a todos. Todos. E aí a terceira característica, que é exatamente para falar a respeito dessa graça: não há mérito para receber. Se não há mérito, tanto quem está lá fora como quem está dentro da igreja está debaixo da mesma condição. Não há mérito. Foi um presente dado por Ele e ela está acessível para todos. E essas três características da graça, ela vai colocar o nosso coração exatamente no lugar que tem que estar. Coração daquele servo agradecido. Senhor, obrigado, porque o Senhor me elegeu. Eu não merecia, mas o seu amor me alcançou. E o seu amor é acessível a todos. Todos. Essa doutrina, irmão, ela foi uma doutrina que ela veio de confronto a toda aquela visão de uma salvação por mérito. Uma salvação que poderia ser comprada, um perdão de pecados que poderia ser pago. O perdão de pecados, de fato, ele é pago, mas não é pelo homem, é por Jesus Cristo. É Ele que pagou o preço pelo perdão e remissão dos nossos pecados. E a revista ela vem falando exatamente isso, ela vem apontando isso. A nossa lição vem apontando que o perdão de pecados de Jesus é um perdão eterno, suficiente. Por isso, a palavra é centralidade da graça. É na graça que nós temos o perdão, a remissão, a redenção e uma nova perspectiva de vida. Eu queria abordar com você ainda Efésios capítulo 2, o versículo 8 diz assim: porque pela graça sois salvos por meio da fé. Aí alguém vai falar: pastor, mas e a fé? Irmão, a fé ela é uma resposta humana à obra do Espírito Santo. Entenda bem. A fé, a qual o texto fala, ela é uma resposta humana à ação do Espírito. O Espírito trabalha no homem, produzindo essa fé. O texto diz: pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Ou seja, pluralizou. Tanto graça quanto fé vem de Deus. Pastor, peraí. Então quer dizer que a fé não é a parte do homem na salvação? Entenda bem. Existe a fé natural. O que é a fé natural? A fé natural é a crença. É uma crença, é um otimismo, é uma visão positiva. É você acreditar em coisas que vão fazer a sua vida social, a sua vida como ser humano, caminhar por passos firmes. Por exemplo, a crença que existe um Deus, a crença que Deus criou todas as coisas, a crença que Deus é bom. Isso é uma fé natural. O homem foi criado por Deus para essa característica. A crença no divino. Por isso que o homem é dado à adoração, o homem é dado ao culto. Em qualquer lugar que ele esteja, em qualquer etnia, o homem vai sempre procurar o ser superior. Isso é uma fé que foi inata no homem. O homem nasceu com essa característica. O homem nasceu com essa característica para crer. Agora, é uma diferença muito grande dessa fé natural para a fé a qual o texto fala. Porque a fé que acessa a graça não é a fé natural. É a fé revelada. O que é a fé revelada? É a fé a qual foi nos dada por meio da iluminação do nosso entendimento quanto à pessoa de Cristo. Essa fé é uma revelação. É como se os nossos olhos fossem abertos, o nosso coração fosse aberto para a pessoa de Jesus, o Cordeiro. Irmãos, isso é sensacional, porque a fé natural ela não é capaz de salvar. A fé natural é apenas capaz de nos colocar
sensível àquele que proporcionou a Cristo, que entregou o Cordeiro, plano de salvação. Mas a fé salvadora é a fé revelada. É aquela fé a qual nós temos os nossos olhos iluminados por isso. Essa fé é a qual o texto diz que pela graça nós somos salvos por meio dessa fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Olha que coisa impressionante. É dom de Deus. Essa revelação, essa fé que nos faz olhar para Cristo, é dom de Deus. Porque, irmão, se nós olharmos pela fé natural, nós vamos ver Cristo como uma boa pessoa. E de fato foi. Um homem que se deu por muitos. E nós vamos até trazer lágrimas ao nosso coração ao vê-lo, tudo aquilo que ele sofreu. Mas essa fé não é suficiente para salvar, irmão. A fé que salva é a fé que me leva o profundo arrependimento pela minha condição e o reconhecimento de que Cristo é o único meio de salvação capaz de me levar aos céus. Isso é fé para graça. Então há uma diferença muito grande entre a fé natural e a fé reveladora. Mas eu quero caminhar com você um pouquinho mais. Irmãos, eu sei que nos dias de hoje, talvez a gente não tenha a insensatez de falar que nós negociamos a salvação porque nós entendemos que a salvação é só por Jesus. E ninguém vende salvação. Embora isso fosse uma prática muito comum na Idade Média, hoje nós não fazemos isso. Hoje nós não temos essa petulância de achar que a salvação pode ser comprada. De fato, não tem como fazer isso e ninguém prega isso. Todos entendemos, quer seja católicos romanos, quer seja protestantes, quer seja qualquer linha evangélica, podemos assim dizer, crê que a salvação é somente por Jesus Cristo e o sacrifício dele na cruz do Calvário. Ninguém tem dúvida de que o que ele fez foi pela humanidade, para perdão dos pecados. Beleza. Isso na Idade Média não era bem entendido, hoje é bem entendido. Mas, irmãos, a graça ela vai além. A graça de Deus ela vai além de somente a salvação. A graça de Deus também é entendida quando nós, no nosso conceito de fé, alcançamos a ideia de que as bênçãos divinas também são pela graça. Tudo que recebemos na vida, tudo que recebemos no decorrer da vida cristã, tudo que alcançamos espiritualmente, também é fruto da graça. E aí, queridos, por mais que pareça uma realidade do século XV, hoje nós cometemos esse erro. Hoje nós cometemos essa falha. Nós achamos que às vezes somos abençoados porque merecemos. Às vezes nós achamos que somos abençoados porque Ele olha para as nossas orações e Ele se encanta com o poder das nossas palavras. Às vezes nós achamos que recebemos algum dom de Deus é porque nós merecemos, e aí entra o mesmo erro dos nossos irmãos no século XV, os nossos irmãos da igreja medieval. Irmãos, nenhuma bênção é fruto do nosso merecimento. Guarde isso. A Bíblia diz que Deus nos alcançou com toda sorte de bênçãos espirituais, ou seja, a relação é de cima para baixo. Mas pastor, e a minha parte na busca? Querido, a tua parte na busca, ela é essencial, porque ela vai te encher de graça, de alegria, de louvor por tudo aquilo que Ele fizer, mas isso não quer dizer que Ele não faça com outro. A Bíblia diz que o sol nasce sobre o justo e sobre o injusto. Mas qual é a diferença? O sol nasce sobre o justo e sobre o injusto. Mas qual é a diferença? A diferença, querido, é que o justo louva a Deus e o injusto não reconhece a glória de Deus. E aquele que vive pela glória de Deus e louva a Deus por isso, tem uma vida muito mais significante, muito mais plena do que aquele que não reconhece. Vou dar um exemplo para você entender muito bem. Vamos dizer que você seja um filho de Deus e você ora ao Senhor para alcançar, por exemplo, uma vaga numa faculdade que você tanto almeja. Você estuda, você faz o vestibular, você ora, você coloca diante de Deus essa petição, e essa petição, por ser algo lícito, abençoado, Deus te concede. Beleza?
Glória a Deus, a graça de Deus te alcançou. Mas aí você vai estudar do lado de um camarada que é ímpio, que ele não fez absolutamente nada disso, mas ele alcançou a mesma vaga que você. Ué, então por que Deus abençoou ele e abençoou você que é filho? Qual é a diferença? A diferença, irmão, é que o amor dele é tão grande que é capaz de ser derramado até por aqueles que não aceitam esse amor. Isso é algo reconfortante, porque Deus ele ama o pecador a ponto de dar a ele talvez as mesmas coisas que ele dá para nós. Só que para você tem uma diferença que é o X da questão. Irmãos, nós recebemos uma alegria de salvação que não é dada para aquele que não tem. Então, a graça divina, ela me faz entender que tudo que vem na minha mão é porque Ele me ama. E talvez o ímpio não tenha essa alegria porque ele não entende que aquilo que veio à sua mão é porque Deus o ama. Talvez ele ache que seja pelo esforço do seu braço, pelo suor do seu rosto. Ah, meu irmão, a Bíblia diz que Deus dá aos seus filhos enquanto dorme, enquanto nós estamos repousando sonos tranquilos. Oh, meu Deus, eu te peço uma coisa, irmão. Enquanto você repousa sono tranquilo, saiba de uma coisa. Pense numa coisa. Deus está cuidando de você. Deus está cuidando. E às vezes nós temos a falsa sensação, poxa, por que não está acontecendo, irmãos? Para com isso. Isso é fruto. Eu vou dizer o que é isso. Agora eu vou fazer uma denúncia aqui. Sabe por que nós temos essa visão errada de que parece que Deus não está nos abençoando? Que Deus não está fazendo? É porque nós aprendemos uma doutrina, um ensinamento maligno. Eu vou dizer maligno, a palavra certa é essa, maligno, porque não vem da Bíblia. Que é a comercialização da fé. Aí nós ficamos acreditados de que precisamos fazer algo para receber. E esse é algo que eu digo são valores. É a comercialização da fé. Nós pagamos por uma oração, nós pagamos por uma bênção, nós pagamos por uma campanha, nós precisamos comprar isso ou aquilo para receber alguma coisa. Irmão, nós estamos voltando à Idade Média. Nós estamos voltando ao período da Idade das Trevas, aonde esse entendimento era muito divulgado. Queridos, não é por aí. Eu queria que você entendesse uma coisa no seu coração. A secularização da fé tem levado as pessoas a comercializar aquilo que não é vendido. Irmão, bênção não se vende. Graça não se vende. Cura não tem preço. Nada disso, meu irmão, tem preço, tem valor. Essas coisas são recebidas pela graça de Deus. Pela graça. E aí o meu coração ele fica muito triste quando eu vejo que tudo, simplesmente tudo, hoje na mídia televisiva evangélica, tudo tem um preço, irmão. Aí me entristece porque nós precisamos voltar à doutrina reformada. E onde está a graça nisso? Onde está a ação de Deus por meio do seu amor? Então Deus elegeu pessoas e essas pessoas são eleitas por aquilo que os seus bolsos podem pagar. Meu Deus do céu. Irmãos, Deus está soprando sobre a igreja um tempo novo de avivamento. Um tempo de arrependimento, aonde a igreja vai voltar de novo às escrituras sagradas. Eu sou evangélico, eu não gosto dessa palavra evangélico, desculpa. Eu sou um cristão, servo de Deus, há pouco mais de 20 anos. Pouco mais de 20 anos, acredito que uns 20, 22 anos mais ou menos, aonde eu me converti e eu tô nessa caminhada com Deus e Ele me elegeu e Ele tem operado a obra dele na minha vida e eu tenho amado cada coisa que Ele tem feito comigo. Mas, irmãos, a igreja ela precisa retornar aos princípios. A igreja se desviou muito.
E quando eu digo desvio, é desvios sérios. Desvios como, por exemplo, não reconhecer a suficiência de Cristo, não reconhecer que o sacrifício dele é perfeito, não reconhecer a graça de Deus que foi acessível aos homens. São desvios desses. Eu não estou falando de desvio de costumes. Não é costumes, irmãos. Eu não estou falando de liturgias de culto, não é nada disso. Se a igreja canta, se a igreja bate palma, se a igreja grita, se a igreja não grita, se é um silêncio sepulcral, eu não estou falando disso, irmão. Isso daí é irrelevante. Eu estou falando de desvios, de fundamentos que são a base da nossa fé. Nós vivemos um período onde muitas novidades foram apresentadas para a igreja com a intenção de preencher aquilo que entendia que a igreja não tinha. E essas novidades, irmãos, ao longo desses 20 anos, principalmente ao longo desses últimos 10 anos, eu vejo que todas elas caíram por terra. Ninguém está procurando mais essas novidades. Por quê? Porque essas novidades não sustentam. A cada 4, 5 anos, uma nova novidade precisava. Uma nova forma diferente de fazer as coisas. Mas tu já viu que coisa interessante? As novidades elas vão passando e o homem se vê necessário de novo voltar para as Escrituras, voltar para Cristo, voltar para Deus, voltar para a doutrina da palavra. Não tem jeito, irmão. E eu quero trazer uma palavra para a igreja de hoje, a igreja reformada. Vamos voltar a viver pela graça. Reconhecer que quando estamos debaixo dessa graça, tudo que recebemos dela, tudo que alcançamos por meio dela, é porque o amor de Deus é imenso por nós. Imenso. Irmão, não há diferença. Eu quero dizer para a igreja do Senhor hoje, Deus quando olha a igreja, Ele não vê nenhum rótulo denominacional, Ele não olha o nome que está por cima da igreja. Ele não olha. Uma vez eu estava num culto de aniversário de uma igreja e eu tive uma visão. Eu olhava a graça de Deus sendo derramada sobre a igreja e o olhar de Deus ele passava por sob o letreiro da igreja. Ele nem olhava a igreja, ele nem olhava o nome que estava ali. Irmãos, dessa forma é Deus conosco. Ele não olha nem o nome da igreja. Ele não olha se o seu ministério é estruturado. Ele não olha se o seu ministério tem 10, 20, 15, 30 anos. Ele não olha se você funciona com todos os departamentos na igreja. Ele não olha para nada disso. O que ele olha é o olhar de amor por você, que é filho dele. E você que ainda não foi alcançado, mas está alcançando a voz, essa palavra que está chegando ao teu coração, esse mesmo olhar de amor está sobre você. Portanto, reconheça que a graça de Deus está para você por meio de Jesus. Ele não vai olhar isso. Deus não olha. Deus não olha, irmãos. Deus não olha. Deus não olha. Você pode olhar aquela igrejinha bem pequenininha que tem lá 5 irmãos agora reunidos. E você olhar aquela bela igreja que tem lá 5 mil, 10 mil irmãos reunidos. Pastor, tem diferença para Deus? Nenhuma. Nenhuma. É a igreja dele. Ele não vai olhar. Ele vai unir todos. Então, nisso há propósito de Deus. Deus quer colocar um povo só, com um único coração. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal. Isso me ajuda muito e vai permitir com que esse projeto alcance e toque muitas outras vidas. Então, meus amigos, até a próxima!